Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis. Feliz Ano Novo, amigos. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, feliz Ano Novo, feliz Ano Novo. Estamos gravando em 28 de dezembro, então ainda não é Ano Novo, mas será. Estou aqui com minha adorável esposa Renê. Obrigado por se juntar a mim novamente, obrigado por me receber e espero que vocês estejam bem hoje. Queríamos falar um pouco sobre como o Senhor é fiel nas coisas que vivemos neste ano. Porque este ano foi difícil, foi um ano difícil para nossa família e para nós. Mas sabe de uma coisa? Deus é tão fiel. Mas antes de chegarmos a isso, quero ler um trecho das Escrituras, porque acho importante fazermos isso. Promessas de Deus para suas necessidades, um livrinho com versículos organizados por categorias. E estou na página 23, Jesus é o seu libertador. E eu vou começar, e nós vamos alternar por um momento ou dois, certo? Vamos lá. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os de coração partido, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos que estão presos. João 8. 32 e 36. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém. Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Oh, diga amém. Eu ouvi, você ouviu? Nós ouvimos. Alto e claro. Lucas 10, 19. Dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Amém. 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Romanos 6. 22. Agora, libertos do pecado e servos de Deus, vocês têm fruto para a santificação e, ao final, a vida eterna. Amém. Vamos fazer mais um. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os de coração partido, para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, louvado seja Deus. Boa passagem, certo? Então este é, você sabe, um vídeo mais pesado, R-E-N-E-E. Você lembra da última vez? É definitivamente algo muito pessoal. É muito pessoal, sim, então eu só. Eu quero falar sobre as coisas que nós passamos este ano. E eu vou fazer isso na ordem em que aconteceram até janeiro de 2025. Sabe, eu não estava contando para Renê muito do que estava acontecendo. Mas por alguns meses, tarde da noite, eu sempre pensava, será que é hoje à noite que eu vou para o pronto-socorro? Porque eu sentia tanta dor e estava tão doente, não importava o que eu comia, eu sentia enjoo e algo estava realmente errado com a minha saúde. E finalmente eu meio que me abri com a Renai e disse, eu não estou me sentindo bem. E ela me obrigou a ir ao médico porque ela me ama e eu não suporto ir a médicos. Acho que vocês sabem que eu já contei isso para vocês, mas enfim, marcamos uma consulta médica e eles fizeram alguns exames de sangue. E eu já contei para vocês sobre os meus números da próstata, que nunca foi diagnosticado, mas eles estavam na faixa de câncer. Então, de imediato, sabe, Renê queria que eu seguisse o caminho tradicional da medicina convencional. E eu sou meio teimoso e decidi que... Meio teimosa. Meio teimoso. Sim, eu decidi mudar minha dieta drasticamente, orar bastante e confiar em Deus com a minha saúde. E nós meio que chegamos a um meio termo, né? Onde foi tipo, olha, eu vou fazer o meu melhor para realmente mudar minha dieta e confiar em Deus. E foi isso que eu fiz. E também tomei alguns, sabe, medicamentos alternativos. Da última vez que falei sobre isso, todo mundo colocou o nome de algumas coisas que eu estava tomando nos comentários. Tenho certeza que farão isso novamente.
Existem coisas que você não pode comentar por algum motivo, especialmente sobre medicamentos alternativos, pois isso gera problemas nas redes sociais. É bizarro. Vivemos num mundo de palhaços. Tomei aquilo e mudei totalmente minha alimentação. Eu tinha sido diagnosticado com doença hepática gordurosa e tinha pedras nos rins. É isso. Eu tinha muitos problemas porque minha alimentação era ruim, como você sabe, pelos meus lanches. Eu mudei minha dieta completamente, 180 graus. E quando voltei ao médico 2 meses depois, meu fígado gorduroso tinha sumido, isso foi revertido. Eu não me lembro se ela falou sobre pedras, mas não tinha. Ah, não, ela falou sim, porque disse que não havia pedras nas amostras que ela pegou. Então ela ficou impressionada. Mas os números da próstata ainda subiram um pouco nesse período de 2 meses e eu ainda não fiz um novo exame de sangue. Quase 10 meses depois, em outubro deste ano, olhei para Renée, pois sempre fui totalmente honesto com ela sobre minha saúde. Eu disse que todo o desconforto que eu sentia lá embaixo, com meus órgãos e tudo mais, sumiu completamente. Eu simplesmente sinto que estou curado, sabe? E agora me sinto muito bem. Alguns dirão, volte ao médico, mas respondo, estou bem, obrigado, continuo comendo. Não pensei, estou bem, vou voltar a comer cachorro quente todo dia. Ainda sigo uma dieta com poucos carboidratos e já perdi mais de 18 quilos. Estou me sentindo muito bem. Mas o principal motivo de eu dizer isso é que Deus me acompanhou durante esse período. E eu acho que, sabe, eu e Renê podemos olhar um para o outro e dizer: há uma diferença enorme em como você era. Porque isso definiu o tom para tudo o que aconteceu depois desse problema de saúde, quando eu disse para Renê. Quais foram as palavras? Eu repetia: Deus cuida disso também. Quantas vezes neste ano nós dissemos: Deus está cuidando disso também? Então eu vou deixar você falar, querida, eu prometo. Então a gente está se recuperando de toda essa questão de saúde e eu estou comendo diferente, e aí terminamos. Diga, Processo. fomos atingidos pelo processo. Fui processado porque disse que Jesus está voltando em breve e proclamo o evangelho todos os dias. E foi apenas perseguição, foi ridículo. Todo mundo que viu o processo achou ridículo, né? O juiz achou ridículo, né? Os advogados acharam ridículo. O cara nem apareceu no tribunal porque o cara que me processou, na hora que ele tinha que comparecer ao tribunal. Acho que ele sabia que era ridículo, mas sabe, mesmo assim foi. Teve muito estresse envolvido, sabe, nesse período. Sim, porque pode ser ridículo, mas você ainda precisa contratar um advogado para lutar contra essa coisa ridícula que Mas sabe, foi um processo. eu me lembro de ter dito pra você, Renai, tipo, a primeira coisa que fizemos quando vimos que estávamos sendo processados foi nos ajoelhar e orar. E eu disse pra Renai, Deus está cuidando disso também, e eu nem consigo te contar as coisas que surgiram disso. E ambos. Nossa fé foi fortalecida através disso, e a Renê ficou mais próxima do Senhor do que nunca, com certeza. Sim, o processo me fez sentir completamente impotente e eu simplesmente não tive escolha a não ser me aproximar mais de Deus por causa disso. Você aprende que, tipo, ele é tudo o que temos, sabe, naquele momento. Foi como se, e então, quando meio que nos rendemos a isso, foi tipo, ok, vamos passar por isso e temos que enfrentar isso. Foi aí que os milagres começaram a acontecer. Foi aí que o Senhor providenciou o melhor advogado constitucionalista de liberdade de expressão, um dos melhores de todo o país. E descobrimos, uau, ele tem um escritório na nossa pequena cidade onde moramos. Isso nos deixou de queixo caído. E você sabe, ele simplesmente apareceu e era o advogado perfeito para aquela situação. E Deus também cuidou disso, sabe? E foi um período difícil. Estou sendo chato? Isso está chato? Talvez pareça chato, parece chato para mim, mas não sei se é chato para o seu público. Se estiver entediado, pause o vídeo e pegue um lanche gostoso. Algo que, se continuarmos sendo chatos, você vai gostar de comer enquanto está entediado. Mas nada muito gostoso, é ano novo, então tem que se comportar. Você tem o seu ano novo? Todos precisam começar a fazer dieta. Sua resolução. Cara, tenho me comportado.
Comi tanto das 24 horas da véspera até a noite de Natal que só agora estou me recuperando. No dia 28, eu estava me sentindo bem no último dia e meio, mas comi mal por 24 horas. Não foi uma boa ideia. Não envelheçam, pessoal, não envelheçam, mas enfim. Pega um lanche legal e traz algo pra gente, tipo carne seca ou algo assim. Mas então eu literalmente tenho essas coisas listadas aqui. Então a gente meio que está no meio desse processo e isso ainda não tinha sido resolvido. E aí, no dia antes do meu aniversário, eu sou do dia 18 de junho, eu estava enviando um vídeo para vocês e ajustando as tags, fazendo o que sempre faço ao postar vídeos. Renê passou por mim com nosso filho e disse: "Vamos ao parque." Eu estou ensinando ela a andar na bicicletinha dela com rodinhas, porque ela ainda não tinha feito isso. Então eu vou até mostrar uma foto da Renê, tipo, que ela tinha. A Renê tinha dito: "Vou aproveitar o verão para ensinar ela a andar de bicicleta." Um dia antes do meu aniversário, a Renê passa e me beija. Vamos estar no parque, que fica a menos de 1 quilômetro de casa. E cerca de 5 minutos depois que eles saíram, recebo uma mensagem da Renê que dizia apenas: "Ajuda, sangue." E olha, eu nem sei como explicar para vocês, mas eu realmente acredito. Entrei no carro em 5 segundos porque ele fica ao lado do computador que uso. O que chamo de meu escritório, na verdade, é só um corredor, mas fica logo ali fora. E eu estava naquele carro em 5 segundos e acho que cheguei ao parque em menos de 1 minuto. Acho que fui a 130 quilômetros por hora em uma área de 55 quilômetros por hora para chegar àquele parque. Eu realmente achei que era a minha filhinha, porque vi sangue e pedido de socorro. Eu pensei, sabe, porque era ela que estava aprendendo a andar de bicicleta. Achei que fosse ela. Então, Do meu ponto de vista, eu tinha acabado de aprender com um pastor, eu tinha tido uma conversa com um pastor. Eu nem sei se te contei isso. Mas eu tinha tido uma conversa com um pastor justamente na semana anterior na nossa igreja sobre meu papel como mulher dentro do ministério dele e tal. E ele disse, um dos seus principais papéis, o que seria muito difícil para mim, porque já passei por abuso e traumas suficientes na minha vida, então gosto de ser independente e não depender de ninguém. Ele disse, um dos seus maiores papéis é confiar que seu marido estará lá e ir até ele. E eu fiquei tipo, isso é difícil. Então, quando eu caí, quando Tiffany, nós meio que caímos juntas, e foi um daqueles momentos em câmera lenta, em que cada segundo parecia um ano. Por algum motivo, seu cérebro acelera e você processa tudo muito rápido. E eu sabia naquele momento que seria ou o meu rosto ou o rosto da Tiffany. E de alguma forma consegui manobrar a bicicleta ao redor dela e simplesmente assumir a queda. E naquele momento eu lembro que doeu muito, mas lembro de olhar para minhas mãos e elas estavam cheias de sangue. Do meu ponto de vista, eu não sei como está o meu rosto. E eu não quero olhar para minha filha porque não quero assustá-la, mas também preciso ver se ela está bem. Então eu só olho rapidamente para ela e ela parece horrorizada. E eu só estou tentando ter aquela voz de mãe de eu sei que isso parece assustador, mas está tudo absolutamente bem. E naquele momento em que olhei para cima, eu também vi que a delegacia de polícia fica bem ao lado do parque, literalmente do outro lado do estacionamento. A delegacia de polícia estava a menos de 100 metros de onde eu estava. Naquele momento pensei, consigo chegar lá ou mando mensagem para meu marido? Quem chega mais rápido? E eu me lembrei, o pastor disse, seu papel é confiar que seu marido vai estar lá. E meus dedos estavam pingando sangue no meu celular, então eu precisei. Eu não conseguia, simplesmente não conseguia digitar muito, então tudo o que consegui mandar foram as 2 palavras. Socorro, sangue, antes do sangue, escorrer todo. Desculpa, isso é gráfico, mas o sangue cobriu meu celular e não consegui digitar de tão molhado. se você olhar, não estou compartilhando algumas fotos, eu consegui a permissão da Renai para compartilhar algumas fotos. Se você observar a mão dela em uma das fotos, ainda vê o anel, a aliança de casamento coberta de sangue. Mesmo assim, Ai, desculpa, isso é tão nojento. falamos muito sobre sangue aqui, mas normalmente sobre o sangue de Jesus.
É precioso, né? Mas Tom chegou lá tão rápido e imediatamente entrou em ação e nós fomos para o hospital. Mas o que aprendemos é que Deus mais uma vez estava lá, porque eu estava usando um chapéu. Então, quando eu caí, o chapéu, na verdade, salvou o meu nariz. Era como um boné, quase como. Sim, então eu teria quebrado meu nariz. Mas como o boné estava lá, eu acabei batendo mais aqui, que era mais tecido mole. E então, eu fiquei bem. Mesmo só algumas semanas depois, eu estava milagrosamente curada. Com certeza. E sabe qual é a coisa mais louca? Quando a gente sabe nas primeiras 24, 48 horas. Eu só queria dizer publicamente que você não estragou meu aniversário naquele dia, sabe? Já fiz isso antes, na véspera do meu aniversário, e não foi arruinado. Isso é só humor, isso é só humor. O que eu ia dizer mesmo? A gente estava dizendo por 24, 48 horas que isso vai doer. Sabe, essas marcas vão ficar em você por muito tempo. A gente só pensou isso. E eu quero compartilhar com você uma foto. Esta é a Renai, exatamente 2 semanas depois daquela queda, e olha como ela está linda. Como se Deus tivesse te curado milagrosamente, e realmente foi uma cura milagrosa. Lembro que disse primeiro, no tema era Deus cuida disso também. E falei isso para ela. Deus cuida disso também. E isso foi muito doloroso. Sim, Eu não acho que, além do parto, obviamente, nada na minha vida tinha sido tão doloroso quanto aquela queda tão doloroso. acho que pelas fotos eles perceberam que foi, sabe? Então, aí a gente meio que estava se recuperando disso. E eu quero falar sobre algo que não podemos dar todos os detalhes sobre isso por respeito à privacidade da nossa filha de 16 anos. Mas nós tiramos nossos filhos das escolas públicas durante a Covid. Decidimos educá-los em casa porque eu estava cansado das máscaras e de tratarem as crianças como se fossem gado. E simplesmente, sabe, nós apenas tomamos a decisão de tirá-los. E tínhamos 3 filhos indo para a escola naquela época, e um deles nós formamos em casa em um ano, acho que dentro de um ano depois que a Covid começou, porque ela já tinha idade para isso. Tínhamos 2 no ensino domiciliar. Um se saiu muito bem, mas nossa filha, hoje com 16 anos, não teve bom desempenho. E nós realmente não percebíamos o quanto ela estava passando. Mas chegamos a um ponto em que ela Ficou doente e não vamos entrar em detalhes médicos, mas ela ficou doente crônica, a ponto de um líder de jovens na igreja perguntar para ela como seria o seu dia perfeito. E ela disse: um dia sem dor. Então, este ano começamos a marcar consultas médicas e percebemos que ela tinha esse problema crônico e precisava de uma equipe de médicos. Ela teve que ir a cardiologistas, fisioterapeutas e também precisou de uma equipe de líderes da igreja para ajudar a apoiar esse processo. Porque ela meio que teve que aceitar isso, vai ser um problema doloroso para a vida toda. E por causa disso, nós tivemos dificuldade como pais para entender isso, porque eu nunca tive isso acontecendo comigo, de receber uma notícia tão ruim assim. É como se dissesse: você vai ter esse problema pelo resto da sua vida. E você tem 16 anos, quando você deveria estar apenas tendo paixonites por garotos e falando sobre seu programa favorito. Em vez disso, você tem que descobrir como vai lidar com a dor pelo resto da sua vida. Então ela teve que decidir, como você quer lidar com isso. Você quer simplesmente ficar deitada na cama sentindo dor o dia todo, todos os dias, pelo resto da sua vida, ou vai lutar? E só ela podia tomar essa decisão, e ela tomou. Nós decidimos que queríamos colocá-la na escola que é associada à nossa igreja, é uma escola cristã, porque sentimos que ela realmente precisava disso. Porque ela precisava de apoio muito mais do que o ensino em casa poderia oferecer. Ela precisava de colegas e equipes de pessoas para ajudá-la. Então nós a levamos para fazer testes para matriculá-la nesta escola. E esta escola está academicamente muito à frente da escola pública, porque eles não precisam ensinar muitas das besteiras que os pobres professores da escola pública têm que ensinar.
Essa escola oferece aulas bíblicas baseadas nas escrituras e todas as disciplinas acadêmicas, estando à frente das escolas públicas, por isso foi necessário. Ela fez uma prova para entrar na escola e foi bem. Em matemática, em particular, ela estava em um nível muito baixo de matemática, e esses alunos da idade dela, do segundo ano do ensino médio, já estavam fazendo matemática avançada. Isso estava completamente fora do normal e nós ficamos meio preocupados. E eu me lembro de dizer, quando tudo isso estava acontecendo, eu disse: amor, Deus está cuidando disso também. E ela acabou sendo aceita naquela escola. Desculpa, querida. Ela tirou só notas A. No primeiro semestre, e foi simplesmente. Não podemos entrar em todos os detalhes. Mas a Angel Studios deveria seriamente vir e fazer um filme sobre a nossa filha, porque ela teve que lutar pela vida dela. Literalmente. E ela está fazendo isso, e ela está usando Deus e confiando em Deus. E é tão difícil como pai simplesmente sentar e assistir. Ela tem uma Bíblia com margens largas, e a Bíblia dela está tão cheia de anotações. O pastor de jovens mostrou essa Bíblia para todas as crianças e disse: olhem isso, vocês sabem, porque essa garota ama o Senhor. Mas foi um momento muito difícil. Tudo isso ocorreu no ano passado. Sim, ainda não acabou só porque o ano terminou. Mas o fato de que ela escolheu lutar e tem feito o que precisa ser feito. E aquele cajado, Meu Deus. E agora ela tem um enorme sistema de apoio ao seu redor, que quer ajudá-la tanto quanto ela quer lutar. E eles reconhecem isso e fazem um esforço extra para ajudá-la com o que ela precisa. vários funcionários daquela escola já me disseram que, sabe, ela é o assunto da escola este ano por causa da reviravolta. E, bem, sabe, eu acho, nos primeiros meses ela era super tímida. E agora ela está mostrando seu senso de humor, que ela herdou de mim, que é um senso de humor realmente brilhante. Na verdade, ela é mais engraçada que eu, mas enfim. Ninguém acredita em você. Não, você é engraçada, Renê. Então, tem mais uma coisa, porque isso tudo que a gente falou, sério, onde estamos? 23 minutos, tudo isso aconteceu só este ano. E a última coisa que eu quero falar é algo muito difícil para mim. Porque eu vi isso se desfazer. A comunidade de pessoas que estão esperando por Jesus. Mas foi outra coisa pela qual passamos que foi muito difícil. E pela primeira vez estou falando sobre o Josué da África do Sul. E não se preocupe, não fique incomodado, porque eu não vou tomar partido, não vou ficar de um lado ou de outro, só vou te contar isso. Quando ele apareceu com a profecia dele, eu assisti. E eu realmente não vou te contar exatamente o que eu pensei quando assisti pela primeira vez, mas vou apenas dizer que eu assisti. E então eu vi a comunidade começar a se destruir, e eu chorei por causa disso, e eu orei sobre isso, e supliquei ao Senhor várias vezes: Senhor, me dá orientação sobre isso, me dá orientação. Porque as pessoas da comunidade estavam vindo até mim na vida real, por e-mails, nos comentários, e diziam: Tom, você precisa denunciar esse falso profeta. Esse era um lado, e o outro lado dizia: você precisa entender, isso com certeza vai acontecer. Fui puxado pelos dois lados e apenas disse ao Renê: quantas vezes falei sobre isso? Eu repetia: estou sendo puxado de todos os lados. E eu continuava indo até o Senhor, implorando ao Senhor: Senhor, me ajuda com isso. O que eu faço com isso? Eu devo confrontá-lo, eu devo apoiá-lo. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Eu preciso que o Senhor me guie nisso. E houve completo silêncio da parte do Senhor. Eu não vi o Tom abalado muitas vezes, mas isso definitivamente abalou ele. O fato de que ele estava recebendo o silêncio de Deus e não entendia o porquê durante tudo aquilo. E eu estava conversando com, o irmão Tyler, geração 2434, e tivemos várias conversas sobre isso, porque nós dois temos isso, mostramos nossos sentimentos abertamente.
E isso estava puxando, estava mexendo com meus sentimentos e havia tanta dor nisso, porque eu estava observando a comunidade de pessoas, a família do Rio Watchman e depois tantas outras. Eu só estava vendo as pessoas desmoronarem por causa disso, brigando e falando mal umas das outras, e eu pensava, isso não é o que o Senhor quer que façamos enquanto esperamos por Ele nesses últimos dias. E foi muito, muito difícil. Mas sabe de uma coisa? Deus cuidou disso também, porque eu finalmente entendi quando tudo se acalmou, porque o Senhor ficou em silêncio, porque Ele não queria que eu tomasse partido nisso. Acredito nisso. Ele silenciou para que eu também ficasse em silêncio. Eu dizia a ele, não vou falar sobre isso até que o Senhor me oriente sobre o que dizer. E quando não recebia nada, eu dizia, então não vou falar sobre isso. Olhando para trás, eu acho que ele queria que eu ficasse em silêncio naquela época e apenas dissesse todos os dias, porque eu realmente acredito nisso. E eu te contei recentemente, quando tive um momento de dúvida sobre o arrebatamento, eu tive esse momento de dúvida. Tudo o que eu vi no meu espírito foi: você acha mesmo que eu viria hoje arrebatar minha igreja? Foi o que senti no meu espírito e disse: tudo bem, espera, Senhor. E eu simplesmente fiquei sentado ali pensando nisso e pensei em Israel e no que eles estão passando e nos representantes que estão se levantando. E eu fiquei tipo, o Senhor poderia voltar hoje, o arrebatamento poderia acontecer hoje. E eu não recebi mais nada do Senhor. Mas eu senti que, ok, esse silêncio era assim, sabe, fique em silêncio sobre esse assunto e continue dizendo para essas pessoas que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso digo a vocês, realmente acredito que pode ser a qualquer dia. Hoje é um ótimo dia para o arrebatamento e acredito nisso sempre que digo. Aquela foi uma época difícil, mas Deus cuidou disso. E o objetivo de contar tudo isso para vocês é que eu sempre digo para vocês, Deus nos guia pelos vales, em nenhum lugar na palavra de Deus. Em algum momento diz que Ele quer que fiquemos em um vale. Homens abençoados passam por vales de lágrimas e nós passamos por vários vales. Olho para tudo isso e sinceramente louvo a Deus por tudo. Eu louvo a Deus por tudo isso porque Ele se fez presente de todas as formas. E realmente foi um ano difícil, mas um ano cheio de bênçãos, sabe? E eu tenho que te dizer, querida, eu nunca te amei tanto quanto eu te amo agora. Só porque você passou por tudo isso comigo. E você esteve presente em cada um deles, bem, especialmente naquele em que você bateu o rosto. Você não esteve lá, mas me acompanhou em cada passo. Você é tão encrenqueiro, eu sei. Eu conheço um encrenqueiro. Mas nós superamos isso e estamos mais fortes e mais próximos do Senhor do que nunca, e Ele é bom. E aí está, então nós conseguimos. E você sabe, temos 2026. E eu vou dizer de novo para você que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, porque pode acontecer a qualquer momento. Estamos nos últimos dias, não consigo pensar diferente. Eu não sei se vocês percebem, tipo, eu sei que muitos de vocês percebem, porque vocês dizem isso nos comentários, mas eu nunca consegui encontrar alguém que me apoiasse do jeito que ela apoia nesse ministério. Quero que vocês percebam, por mais de 3 anos e meio, eu venho até o Rio todas as manhãs e me preparo por horas. E isso significa que não tivemos férias em família em 3 anos, não tivemos. E eu sei que alguns de vocês vão dizer, então faça isso. Mas eu sinto que fui chamado para fazer o que estou fazendo, sinto que fui chamado para isso e ela me apoia nisso. E nunca houve uma única vez em que ela disse algo como, você não pode simplesmente pular isso? Um dia temos isso ou temos aquilo. Ela sempre diz, amor, vai, porque acho que ela percebe a importância do que estamos fazendo nos últimos dias. E eu fui chamado para proclamar que Jesus está voltando em breve, e fui chamado para ser quase como um encorajamento e comunhão enquanto todos esperamos juntos. E eu não poderia ter uma esposa melhor, sabe, do jeito que ela apoiou isso desde o primeiro dia, sabe, o primeiro dia. Isso é muito gentil da sua parte. Eu não sou uma mártir. Não sou assim, por favor, não sintam pena de mim. Ou, coitada da Renê, eu estou muito bem. Eu me tornei muito boa em comunicar ao Tom exatamente o que eu realmente preciso. E ele cumpre isso perfeitamente.
Não preciso de férias nem dessas coisas. Eu realmente tenho algumas necessidades bem peculiares e estranhas que parecem funcionar com o canal. Então não sintam pena de mim ou achem que eu estou sofrendo de alguma forma. Todas as minhas necessidades possíveis são atendidas e eu sou muito abençoada com a vida que levo com o Tom. E nós aprendemos no último ano ou 2 anos como nos comunicar. Tipo, como, Realmente nos comunicar. sim, se você tem qualquer tipo de bom casamento de verdade, você entende o trabalho envolvido em realmente aprender como se comunicar, através das esquisitices que... O que ela está dizendo agora é que eu sou um cara realmente estranho e difícil de conviver. E tudo bem, ele não é. Ele não é difícil de conviver de qualquer forma. Então é isso. Foi um vídeo, podemos chamar assim? Acho que sim, né? Eu espero que você aceite esse vídeo. Sabe de uma coisa? Só para dar um pouco de contexto sobre por que talvez pareça que estamos meio que, sei lá. Em estado de choque, Shell Shocked é um amigo muito, muito querido nosso, que foi um dos nossos babás quando o nosso pequeno era bebê. E ela é simplesmente a mulher mais doce, e ela tem o marido e a filha dela. A casa deles incendiou ontem, faz menos de um dia. E nós fomos vê-la pouco antes de fazermos este vídeo e nós a amamos muito. E como você pode imaginar, ela perdeu animais no incêndio. Graças a Deus, todas as pessoas ficaram bem, mas ela perdeu animais e perdeu tudo. Ela perdeu tudo. E ela é a maior amante dos animais. E ela simplesmente amava. Acho que ela perdeu 2 gatos e um cachorro. ela é tão generosa, por isso acontecer com ela é muito triste. Vimos isso antes de gravar este vídeo. Então, se parecermos... Ele em transe, pois uma oração domina nossos pensamentos agora. Reze por Sarah e sua família. Mas de qualquer forma, ok, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Tem alguma resolução para este ano? Bem, nós não fazemos resoluções. Deixa eu te contar. Alguém me falou sobre isso hoje, vocês provavelmente já ouviram falar. Chama-se quadro de orações. Você já ouviu falar de um quadro de orações? Eu nunca. Em vez de resoluções, você coloca num cartaz o que quer orar no próximo ano. Nossas meninas podem ser super criativas com isso. É isso. O que estará no seu quadro de orações este ano? Meu Deus. Eu colocaria. Eu oraria por cada pessoa, cada irmão e irmã nesta família Watchman River, para que sejam encorajados e abençoados, e esperando por Jesus com uma vigilância realmente saudável. E eu não sei, vou ter que pensar sobre isso, vou ter outras coisas no quadro de oração, sabe, coisas de família. Mas enfim, tudo bem, obrigado por estarem conosco. Ficamos aqui por longos 40 minutos. Desculpa por isso. Espero que tenham gostado. Avisem a gente, amamos vocês e feliz ano novo. Vamos conversar em breve. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador, você é o ajudador, o fazedor, você é o Rei dos Reis.